Sexta-feira Santa. Ontem, na quinta-feira, tudo era carinho, tudo era ternura. O Mestre, Deus em pessoa, oculto sob a pele de um carpinteiro de Nazaré, se ajoelha diante das criaturas. Faz isso como um adulto faz com um bebê. Abaixa-se onde a criança está no chão e levanta a criança até para perto do seu rosto. Assim Deus, em lava-pés, fez conosco. Abaixou-se até ao nosso nível para nos mostrar a sua face. E qual é a face de Deus? Um Deus que tem coração, um Deus amoroso, um Deus que quer que amemos como Ele amou e que sirvamos uns aos outros como Ele também fez. Mas passam-se algumas horas e parece que toda essa história e toda essa ternura se dissipa e a história vira de uma vez. O Mestre torna-se prisioneiro. O Mestre será torturado. O Mestre será executado. Mas o que levou isso a acontecer? Bom, basta olharmos o Evangelho. A pregação de Jesus incomodava. Quando ele começou a dizer que Deus não morava simplesmente no templo e que ele não precisava que o servissem e que houvesse intermediários entre Deus e os homens, que era o que os sacerdotes faziam, quando Jesus ensinou que Deus é Abá, ou seja, que é Pai, e não um velho barbudo que está de mau humor querendo castigar a gente o tempo todo, isso foi incomodando os sacerdotes do templo lá em Jerusalém, porque eles dominavam o povo dessa maneira. E o próprio Jesus já havia constatado e fazia o povo constatar que aquilo tinha deixado de ser culto a Deus fazia muito tempo. Não é, portanto, por acaso que os primeiros a quem Jesus é levado na narrativa da Paixão segundo João, que ouviremos hoje, não é para o poder dos romanos, mas para o poder dos sacerdotes. Foram eles que se incomodaram com Jesus e eles que tramaram a sua morte. Sacerdotes que não adoravam mais a Deus, mas adoravam a instituição, adoravam o templo que eles diziam conter Deus. E quando perceberam que a instituição corria perigo, porque Jesus desmascarava a sua hipocrisia, desmascarava a sede de dinheiro que essa gente tinha, então eles acharam que era hora de calar Jesus para sempre. Mal sabiam eles que eles estavam escondendo uma semente na terra e que daria vida, e frutificaria e continuará frutificando a eternidade afora. Jesus então é preso, levado aos sacerdotes. Os sacerdotes então encaminham Jesus para Pôncio Pilatos. Pois bem, chama a atenção que essa narrativa, na verdade, desde ontem, ela é pontuada por menções de João a respeito de que horas do dia estavam acontecendo aquelas coisas. Mas como eu disse ontem, na quarta-feira, quando Judas sai da ceia, eu disse que era noite, e essa noite não era para ser entendida como um horário, né? Mas como uma condição, é uma comparação, né? Uma metáfora teológica. Também na leitura da Paixão acontece o mesmo. Quando Jesus é finalmente levado para o palácio de Pilatos, o texto diz: começava a amanhecer. Esse tema da luz, para João, é um tema muito especial, porque a luz do mundo é Jesus. Então, quando começa a amanhecer, ou seja, a luz começa a brilhar, é como se disséssemos: Jesus vai começar a revelar quem é verdadeiramente agora. Ao longo de todo o Evangelho, nós ouvimos dizer que a hora de Jesus ainda não tinha chegado. Pois bem, a hora chegou e começou agora. O céu começa a se iluminar. Uma metáfora para dizer que a natureza de Jesus começava a aparecer de fato. Jesus é interrogado por Pilatos.
Durante a interrogação, o interrogatório de Jesus, Pilatos, em dado momento, pergunta: você é rei? Ao que Jesus responde: você que diz eu sou rei. O meu reino não é deste mundo. Os discípulos de Jesus já tinham dado linha na pipa fazia tempo, porque justamente muitos deles tinham se decepcionado com o fato de que Jesus não seria um rei como Pilatos era. O reinado dele não era daquele mundo. Se frustraram. Entretanto, Jesus permanece firme, soberano. Aliás, essa é uma das coisas que faz o diferencial do Evangelho de João. Se nos outros evangelhos Jesus mostra-se bastante sofredor, no Evangelho de João, não. O tempo todo ele está soberano, Senhor de si, mostrando a sua verdadeira realeza. Logo após esse pequeno diálogo com Pilatos, aparece a figura de Barrabás. Essa figura não está aí à toa. Basta nós observarmos o nome desse cidadão. Barrabás, ou em hebraico, Bar-Abá. Bar não é o bar que compra as coisas, não, mas bar em aramaico significa filho de. E Abá, você sabe o que significa, é pai. Que coisa gozada. Jesus preso garante a liberdade do filho do pai. Isso significa que poderiam estar até prendendo Jesus, mas os filhos de Deus, aqueles que a partir da palavra de Jesus tornam-se filhos de Deus, como diz em João 1, não é? Esses ninguém pode prender. O Espírito é um vento que ninguém consegue segurar numa gaiola. Podiam prender Jesus, mas aqueles em quem ele tinha aceso esse fogo da liberdade, esse fogo de percebermos que Deus é nosso Pai e é Pai amoroso, isso ninguém poderia mais prender, como de fato não prenderam. Tentaram calar Jesus para sempre, mas ele, ressuscitado e glorioso na eternidade, continua também a falar através de nós, seus discípulos, filhos do Pai. Nós somos libertos, fomos livres pelo Cristo e seguimos com a mensagem e com a missão dele, animados pelo seu Espírito. Pois bem, Barrabás aparece então um pouco carregado desse símbolo, desse simbolismo, não é? Mas a paixão, o relato da paixão prossegue. Mais uma vez é mencionado o horário em que as coisas estavam acontecendo. Jesus é trazido desfigurado, depois de ter apanhado muito. É apresentado para o povo. O Evangelho diz: era meio-dia. E Pilatos diz: eis o vosso rei. Meio-dia é a hora que o sol mais brilha, é o horário que não tem sombra, porque o sol está em cima de tudo, né? Pilatos mostra: eis o vosso rei. Ali Jesus mostra toda a sua glória, um Deus que se entrega por amor para que todos possam ser libertados. Um Deus que é coerente. Jesus Cristo poderia ter negado tudo que disse, mas não. Foi coerente a tudo aquilo que fez, ensinou e suportou as consequências daquilo. Era rei, sim. Mas a reação do povo diante daquela revelação é: não temos outro rei além de César. De fato, Jesus mesmo diz no início do Evangelho que as trevas não suportam a luz e quem faz o mal vive nas trevas. O povo que não quis, ou o povo que foi instigado pelos sacerdotes que não queriam aceitar a luz de Jesus, pareciam ficar chocados com aquela cena e diziam que não tinham outro rei além de César. Ora, esse povo, que é o povo de Deus, deveria dizer que o único rei deles não era César, mas Deus. Negaram, portanto, o reinado de Deus, negaram, portanto, o reinado de Cristo. Não foram capazes de suportar a luz
do reinado do Senhor. Pois bem, isso foi a gota d'água, e então Pilatos libera Jesus para que pudesse ser crucificado, como efetivamente foi. O Evangelho é curto em nos dizer que Jesus simplesmente subiu o monte do Calvário e lá foi crucificado. Aos pés da cruz aparece a figura de Maria, mais uma vez. Ela, que em Caná insistiu para que ele intervisse naquela festa, e ele disse que a hora não tinha chegado. Finalmente ela ali é testemunha da hora que finalmente chegou. Ela é a imagem da igreja. Todos os demais debandaram, se frustraram, mas ela permanece de pé junto à cruz, fiel ao seu filho. Esse exemplo deveria estar sempre diante dos nossos olhos. Seguir Cristo, sempre. Estar com Cristo, onde Ele estiver. E seremos tanto mais Igreja de Jesus Cristo, quanto mais perto das cruzes da humanidade nós estivermos. O nosso Mestre Senhor é um mestre que é torturado. Como pode haver cristão e católico que acha que bandido bom é bandido morto e que a ditadura fez pouco de torturar, devia ter torturado muito mais, deveria ter matado muito mais? Há gente que diz isso, mas se diz, não estão aos pés da cruz. E, se estão, não estão com Maria, estão com os soldados que crucificaram o Cristo. Pois bem, ali Maria personifica a igreja fiel, a verdadeira igreja, que está ao lado dos crucificados da humanidade, que continuam a ser torturados e crucificados hoje por muitos motivos. Ali ela é entregue como mãe a todos e a todas. O seguinte detalhe que aparece é a fala de Jesus: tenho sede. A última vez que Jesus disse isso no Evangelho de João foi na beira de um poço, quando encontrou com a samaritana. João 4, eu acho, se eu não estou enganado. Ele, logo em seguida de dizer que tinha sede, revelou-se para a samaritana como fonte. E ela disse, então dai-me de beber. Novamente o Cristo diz que tem sede. Não lhe dão água, lhe dão vinagre. Mas mais uma vez, apesar da crueldade, ele vai se revelar como fonte. E isso vai aparecer daqui a alguns versículos e nós já vamos retomar eles. Jesus, então, percebendo que tinha chegado a sua hora, diz simplesmente uma frase. Diferentemente dos outros evangelhos em que Jesus grita ou Jesus clama a Deus dizendo que estava sendo abandonado, não. No Evangelho de João ele diz simplesmente: tudo está consumado. E o Evangelho termina dizendo que, inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Essa cena é de suma importância. Jesus, ao dizer tudo está consumado, faz lembrar o momento em que Deus termina a obra da criação e diz, tudo é muito bom. Ali Jesus termina uma nova obra, uma nova criação. E da mesma maneira como Deus, no Antigo Testamento, ao criar o homem, lhe sopra nas narinas o sopro da vida, assim também o Cristo faz na hora da sua morte. Os judeus acreditavam que no momento que a criança nasce, a primeira coisa que lhe dá a vida, como todas as crianças que nascem, né? Quando ela grita, a primeira coisa que ela faz antes de gritar é encher o pulmão. Esse ar, em hebraico, ruach, é o sinônimo da vida. Tanto é verdade que o último gesto que fazemos quando deixamos essa terra é o gesto contrário. Quando criança, quando morremos,
devolvemos o ruá, o espírito, o sopro para Deus. Jesus então não morre simplesmente. Ele nos sopra o seu espírito. Para João, o Pentecostes já começa na cruz. Ele sopra o espírito numa nova criação, numa nova humanidade. E como essa humanidade é renovada? O ato seguinte que acontece é o soldado abrir o coração de Jesus, da onde sai sangue e água. Eu disse há pouco que Jesus, para a samaritana, para quem ele tinha dito que tinha sede, ele se ofereceu como água viva. Agora na cruz, ele se oferece como água viva que sai do seu coração, a água do Espírito Santo. Essa nova criação, na qual Jesus sopra o seu Espírito, nasce do coração de Cristo. Uma criação renovada pela lei do amor. Quem ama, quem traz amor para a sua vida, o amor que Cristo nos disse para termos sempre, renova a sua existência, torna-se pessoa nova. Na cruz, vemos então nascer um mundo novo, uma nova civilização, a civilização do amor. Ali chegou, portanto, a hora da glória. O rei está coroado sobre a cruz. O rei constitui um novo povo, uma nova criação, um novo reino. O rei lhes dá a sua única lei, a lei do coração. Finalmente, nós, para não nos prolongarmos mais, nós podemos, ao contemplar a cruz, perceber que ali está o começo de um mundo novo. Nós que somos os Barrabás, os que fomos libertados pelo Cristo, somos agora as faíscas que saem para incendiar o mundo com o ideal de Cristo, que é o Evangelho. O sopro dele, do seu Espírito, aviva as brasas que temos em nós, as brasas do seu ideal, da sua mensagem. Ao olharmos a cruz, nós podemos contemplar a glória de Deus. Um Deus que nos revela o quão maus nós podemos ser. Quando olhamos para a cruz, vemos, na verdade, um homem que foi torturado, morto, executado, preso a um pedaço de pau. A cruz, portanto, nos revela, nós somos capazes disso. Somos capazes de torturar. E isso é desumano. Mas, por outro lado, a cruz nos revela o quão longe Deus pode ir. Porque mesmo assim, mesmo diante das nossas barbaridades, Ele não cansa de amar. E tendo todos os motivos possíveis para se vingar de nós, a cruz nos revela que a vingança de Deus é o amor. Ele sempre vai insistir nessa mensagem. Amém, amém, amém. Por hoje é só. Contemplemos hoje a cruz e reflitamos como estamos junto a essa cruz. Como Maria, junto às cruzes do mundo? Ou como aqueles que crucificam e defendem quem crucifica e aplaude os crucificadores? Até amanhã.